Hoje vamos falar sobre formações para você passar no espaço astral. Gostaria de compartilhar com vocês algumas formações que eu passei aqui do espaço astral no modo normal. Eu não tentei fazer o Elite só para não ter que mudar os cosmos, embora eu já fiz alguns testes, mudei o cosmo de 2 ou 3 cavaleiros aqui, tá certo? Porque eu já passei tem aproximadamente uma semana, mas devido ao tanto de lançamento de vídeo, acabou que atrasou. Mas eu gravei quando eu passei e vou passar agora para vocês algumas opções de formações para quem sabe inspirar vocês a passarem também, tá certo? Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do NEM. Esse vídeo vai ser dividido em 3 etapas: primeiro boss, segundo boss, terceiro boss. Vamos conhecer primeiramente as skills do boss, tá? Agora vai ser o alterar a força da estrela. A sua primeira skill: acerta o inimigo causando 100% de dano e causando atordoamento por uma rodada. Não fala se é cósmico ou físico, muito tosco aqui. Raio estelar: inicia uma esfera astral fazendo-a disparar um raio luminoso que varre o campo de batalha, causando 150% de dano a todos os inimigos. Também danifica os pontos do meridiano dos cavaleiros, nem sei o que é meridiano, reduzindo seu ataque físico e ataque cósmico em 40% por 2 rodadas e não pode ser purificado. Atordoa e imobiliza inimigos. Sua skill 3: lançamento de meteoros. O protetor reúne todo o seu poder e lança em direção ao jogador, causando 150% de dano. Se após o ataque ainda houver algum cavaleiro vivo com menos de 50% do PV, ele próprio se cura em 20% do seu PV máximo. Então, ao contrário do nível fácil, aqui ele já consegue se curar toda vez que você tiver com algum cavaleiro com menos de 50% dos seus pontos de vida. Agora, eu não me recordo se é para cada cavaleiro ou não, tá? Por fim, a sua passiva: ele domina a incrível arte de manipular o destino das estrelas. Os cavaleiros não podem machucar seu corpo diretamente. Isso aqui tem nada a ver. Então esse aí é o primeiro boss, tá certo? Então só tome cuidado aí por ficar perdendo pontos de vida demais. A estratégia que eu deixo para vocês é que tenha redução de ataque no boss. Isso vai facilitar bastante. Então vou dar um spoiler de Cosmo aqui, bem interessante para vocês usarem se tiver alguma dificuldade em qualquer boss, tá? Eu usei essa estratégia nesse boss, mas é muito interessante você tentar utilizar caso tenha espaço aí para incluir, né? Se você não precisar de tancar o seu cavaleiro e tal. É o Jacinto. O Jacinto faz o quê? Ao atacar, reduz em 10% o ataque cósmico e físico do alvo por 2 rodadas. Você tendo uma galera aí que tá com esse Cosmo, é como se tivesse um Daedalus para te ajudar. Como o Daedalus ele é muito importante aqui, em qualquer boss poderemos usar apenas o Daedalus em um único boss. Se você tiver com dificuldade em passar alguns outros bosses sem o Daedalus, tenta usar isso daqui caso você tenha dificuldade. Vamos apresentar aqui os meus cavaleiros para vocês também sacarem o nível de pontos de vida e defesa. Eu acredito que o boss ataca com defesa cósmica, então é muito importante também que você coloque aí defesa cósmica, como a névoa branca. Aqui também a fluorescência é bem interessante, ou fruto da paz, mas eu acho que a fluorescência normalmente fica melhor. E por fim aqui a gente não tem muita coisa para ajudar não, né? Você pode tentar a Lotus se tiver aí o seu suporte morrendo muito rápido, né? Mas isso vai variar bastante aí, e por isso, para vocês terem uma comparação, vou apresentar aqui as minhas cartas que eu utilizei no primeiro boss. Então, Yuzuriha, sacam aí como é que tá ela. Então vocês podem ver que você tendo quase 20 mil pontos de vida, vai dar para passar o primeiro e o segundo boss de boa, que eu usei Yuzuriha tanto no primeiro quanto no segundo, tá certo? E sacam aí a defesa também. A defesa dela está aproximadamente 600 de cósmico e quase 600 de defesa física. Então, se você pegar aí alguns cavaleiros com 20 mil de pontos de vida e 600 de defesa, ambas defesa, talvez você já consiga bolar uma estratégia aí para passar, caso você tenha alguma dificuldade e só está faltando aí a sua estratégia. Os cosmos dela eu já deixei aí, ó. Alguns level 8, mas tá bem pareado aí. Com certeza, se você ainda não fez o espaço astral, obviamente você tem que ter feito pelo menos o altar. E no altar você vai dropar muito cosmo e lá você vai conseguir subir de level facilmente os seus cosmos. E tipo, se você tiver com pouco cosmo bem upado, é só você transferir o cosmo, tá? Dos seus cavaleiros do boss 1 para os cavaleiros do boss 2, tá? Vai ter esse trabalhinho extra, eu não cheguei a fazer, eu saí upando todo mundo, mas é uma estratégia que você pode utilizar também. E como vocês podem ver, eu estou usando
o Jacinto, né? Que vai reduzir o ataque do boss. Como ela consegue dar pelo menos uns 3 ataques na rodada, ela vai reduzir aí 30% de ataque por rodada. Ou seja, ela vai conseguir maximizar, que pode reduzir no máximo 50% do ataque do boss, ou seja, o boss vai causar a metade do dano. Então, muito interessante a Yuzuriha, tanto no primeiro quanto no segundo boss. Eu tive que usar a Katia, né? Então, se você tá... Porque a gente precisa muito, pelo menos, eu não vi nenhuma formação que não necessitou da Marin no terceiro boss. Então a Marin eu já guardei pro terceiro boss e a Katia ela é muito boa no segundo boss. Mas eu não consegui passar o primeiro boss sem um healing, tá? Então como vocês podem ver, ela tá com quase 20 mil pontos de vida e a defesa também beirando aí os 600. Os Cosmo estão todos level 4. O Seiya, que é muito top para qualquer boss, para você maximizar o dano. Eu oriento tentar passar sem o Seiya, tá certo? Se você conseguir. Porque o Seiya ele aumenta muito o dano com o Cometa de Pegasus no boss. Mas tá aí o meu Seiya, 18 mil pontos de vida. E a defesa dele tá aí 700 e 600. O Cosmo, tudo level 4. Então vocês podem ver que no nível normal você não precisa estar tão OP. Se você passou o altar normal, quase certo que você passa também o espaço astral normal. O Mist, ele é muito bom no primeiro boss, tá certo? Porque ele fica dando reflexão de dano. Como vocês podem ver aqui, ele já tá bem upadinho, né? Que eu uso ele também no PVP e tal. Ele tá 24 mil pontos de vida. Os cosmos dele... Cara, tá tudo level 4, caramba, hein? É que ele tem PV S, né? Então, ele tem um PV muito alto mesmo. Kiki. Lembrando que esses suportes que você pode cosmar eles com pontos de vida, talvez eles level 60, 4 estrelas. Se você conseguir deixar eles com esses status aqui, não precisa passar eles para 5 estrelas, tá certo? Mas obviamente você vai precisar de uns cosmos aí, level 8 ou mais. Olha, o Kiki ainda tem cosmo level 1 e 3, né, velho? E Fada do Pântano, como sempre. Por fim, a Luna. A Luna também tá com os status aí, defesas quase 600 e ponto de vida quase 20. E ela está com Iris. Mas aqui eu upei ela bastante porque eu uso ela muito no PVP e tal. Então ela não é referência assim, mas pega os status dos mais fracos que tivemos aqui. Eu vou mostrar mais 2 times também, esse aqui foi o primeiro time. O outro time que eu usei foi o Máscara da Morte com o Daedalus. Então saca aí o que eu precisei do Máscara da Morte. Eu não consegui solar, tá? Com o Máscara da Morte com esses status. Precisei do Daedalus. Mas eu mudei para tentar fazer o boss do Elite. Que o boss do Elite ele causa 27 mil pontos de dano, velho. Então ele tá tudo morrendo. Aí com o Mandala ele tá causando acho que 22, 23. Só que eu precisava do Fada do Pântano, mas aqui não é o boss Elite, né? Então corta. Ele tava usando Fada do Pântano, minto. Fada do Pântano nele para começar com 5 de energia. Eu não sei se só que no replay eu não usei Fada do Pântano, mas o ideal é Fada do Pântano do Daedalus, tá certo? Então vamos agora para gravação. Já ia me esquecendo, né? Tem o Afrodite também. Segue aí o Afrodite, ele solo o primeiro boss. Mas aí ele fica como opcional, né? Ele é bem útil no segundo e no terceiro boss. Caso você tenha Afrodite, é bom guardar principalmente para o terceiro boss. Ou ele, ou Seiya, já que eles reduzem a defesa do boss. Então vamos lá, começar com a primeira formação, né? Formação com um personagem. Fala formação mesmo, vai ser apenas o Afrodite, para vocês conhecerem o potencial do Afrodite, tá certo? O Afrodite ele é bom em qualquer formação, na verdade, porque ele tem a quebra de defesa, né? A redução de defesa do boss. Ele consegue solar tanto o primeiro boss quanto o segundo boss, embora o meu não consegui solar o segundo boss, irei falar no vídeo do segundo boss, mas o primeiro foi lindo, tá certo? E olha só que maravilha, se você tem o Afrodite, você praticamente deixa várias opções para os demais bosses, né? Então você só tem que resistir aos primeiros ataques. O nosso amigo Afrodite, ele tem um roubo de vida, né? Então acaba que o dano que ele vai tomando, ele vai recuperando depois nos seus ataques. E como ele tem que marcar o inimigo 3 vezes, então é facinho ele marcar 3 vezes, né? Na primeira rodada ele já marca. A única coisa que tem que ter é sobreviver ao primeiro ataque.
Então ele com aqueles requisitos, como eu mencionei pra vocês, 20 mil pontos de vida, uma defesa em 600, acredito que já dá pra vencer o boss sozinho, né? Lembrando que o Afrodite dá pra fazer com ele 5 estrelas level 60, tá certo? Então, mesmo com uma dificuldadezinha um pouquinho a mais, não precisa colocar o Afrodite 6 estrelas, caso você não tenha necessidade de passar ele para 6 estrelas, tá certo? Então vamos para o segundo time aqui, o time do Máscara da Morte. Então se você tiver qualquer um dos dois, dá para você solar. O time do Máscara da Morte, você coloca 4 para perecer, mais o Daedalus. Simples assim. Coloquei uma formação bonita, né? Uma formação aí de Cavaleiros Negros. Todo mundo morreu, não coloquei nenhum Cosmo neles, tá? A galera pede pra colocar Manjusaka, mas não há necessidade. Eu roubei ainda o ataque do boss, né? Como vocês viram. Eu não estava usando o Fada do Pântano, por isso que eu reforcei pra vocês colocarem aí a Fada do Pântano. Olha lá, o boss recuperou a vida dele todinha, porque deixou a galera aí com menos de 50% de vida. Então, você reduzindo o ataque do boss, até que ele não cause dano suficiente para você ficar com menos de 50% de vida, e aí é caixa, né? Então, o nosso amigo Daedalus vai fazer com que ele não cause esse dano todinho na gente. E vai ter uma hora que você vai conseguir colocar alta aí no nosso amigo Máscara da Morte e finish, olha lá, já não tá conseguindo mais causar tanto dano assim. E aí, quando ele não conseguir causar tanto dano, você já coloca aí no alto. E tem que selecionar o Máscara da Morte, tá certo? Quando você colocar no alto para ele curar. E não pode colocar setinha no boss, senão ele prioriza sacrificar os fantasmas no boss ao invés de recuperar a sua vida. Então é isso aí, já tá controlado. Então o boss não vai recuperar mais life. Lembra da passiva dele de recuperar life? E é só esperar que o Máscara da Morte vai solar. Simples, simples. Máscara da Morte, caso você tenha, é a melhor opção para você passar o primeiro boss. E 5 estrelas ele tá passando, como vocês podem ver aqui. Eu recomendo que você sempre coloca os cavaleiros menos usáveis, né? No primeiro boss, porque ele literalmente é o mais fácil, tá certo? O Afrodite e a Máscara da Morte, caso você tenha um dos dois, dá pra solar só com eles. Mas se você tiver necessidade de ter que usar outros cavaleiros por você não ter outras opções, né, pra passar aqui, não tem o Máscara da Morte e o Afrodite, e aí foque sempre nos piores, porque você já tem que deixar a formação pronta pro terceiro, ou seja, deixar os seus melhores cavaleiros pro terceiro, e já deixar uma formação um pouquinho mais controle pro segundo, tá? Os cavaleiros controle que você tem na sua conta, você poderá utilizar no segundo. Como Muses, uma sacerdotisa, um Shun, eles poderão ser úteis, né? Podemos dizer assim, na segunda rodada aqui. Então eu vou passando aqui pra frente, né? Porque na gravação aqui eu não coloquei no alto. E finish. Boss finalizado com a dupla MDM e Daedalus. Tá, teve a participação aí dos Cavaleiros Negros, né? Afinal de contas, eles são os fantasminhas na batalha, né? Não podemos menosprezar a participação deles, eles foram bem úteis. E vamos agora para uma formação onde você não tem as outras duas opções. E como eu vou reforçar novamente, é muito importante que você tenha aí o Cosmo Jacinto nos seus personagens, tá certo? Principalmente alguém que dá assistência. Ou então, se você tiver, passar para a Luna, né? Quem tá com o Jacinto, para ficar reduzindo aí o ataque do boss. Olha só para você ver, ele já arrancou aí praticamente 50% ou mais dos pontos de vida da galera, né? E ele vai recuperar muito ponto de vida continuando assim. E como vocês podem ver também, o vento, né, lançado pelo meu amigo Mish, por isso que eu passei o segundo turno pro Mish, para ele socar a ventania no geral aí e geral ficar voltando o tempo. Olha lá, já tá com menos 50% dos seus ataques, geral com escudo do vento, do Mist. Agora é só mesmo recuperar os pontos de vida com a Katia. A Katia recupera lentamente, né? Já que não adianta dar duplo turno pra Katia com a Luna, já que ela não vai curar 2 vezes.
ela não combina com a Luna nesse quesito, tá certo? Mas quem tiver menos pontos de vida, você pode passar o segundo turno com a Luna, já que aí vai curar 2 vezes a Kátia, aquele que tiver 2 turnos, tá? Mas lembrando também que se tiver furando fila o boss, como o boss ele pode causar debuff, a Luna pode retirar aí com a bênção, né? O negócio aqui é só ficar controlando o boss, tá certo? Até recuperar todos os pontos de vida para ele parar de recuperar os seus pontos de vida. E contar com a assistência aqui da Yuzuriha, né? Pra o boss causar pouco dano. Olha lá, morreu a Luna, pereceira, infelizmente. Mas aí eu já tô causando bastante dano nele. O Seiya, ele reduz o ataque do boss. Reduz a defesa do boss. E isso aí facilita bastante a execução do boss. Se você quiser usar também, se não me engano, a Ovo de Sangue, né? Que reduz também a defesa do boss. Vai potencializar também o dano aí em geral. Por exemplo, se eu quisesse colocar no Kiki, né? O Kiki que já tá meio inútil. Seria interessante também. Da mesma forma que se eu quisesse usar também no Mist, né? Não precisaria aí do Manjuzaka. Aí, olha só, agora já tá causando bastante dano, porque o boss não tá conseguindo causar tanto dano e nem recuperar a vida dele. Infelizmente a Luna pereceu, né? E ele só recupera a vida nesse ataque roxo, né? Só que ele matou o Kiki ali, aí ele não recupera os pontos de vida. Prontinho, espero que vocês tenham curtido aí o tutorial. Caso vocês tiveram alguma dificuldade e ainda não conseguiram passar, espero ter feito alguma inspiração para vocês montarem aí a primeira formação para o primeiro boss. Aguardem que amanhã vai ter o vídeo do segundo boss e depois de amanhã vai ter o vídeo do terceiro boss. Esses aí são os 2 cosmos que eu recomendo para você equipar em algum cavaleiro que tem algum cosmo que dá para você trocar, tá certo? Então espero contar com o seu like, a sua inscrição se você for novo por aqui e gostaria de participar sempre aí da vibe do canal. E nos encontramos no próximo vídeo. Valeu e foi!